Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Desde o século XIX, o crédito é um instrumento fundamental na economia capitalista. Claro que, então, nós tínhamos algo muito restrito e, basicamente, para empresas. E o sistema financeiro trabalhava com isso, usou, inclusive, o sistema de créditos para encampar essas empresas, para adquirir essas empresas, para formar monopólios na fusão do capital financeiro com o capital produtivo, formando aí sim o capital financeiro, que é essa fusão do bancário com o produtivo. Mas no século XX isso se incrementou e nos últimos 50 anos o crédito se tornou motor na economia capitalista, porque estabelece a possibilidade de aquisição de mercadorias, mesmo para quem não pode comprá-las diretamente, com a sua própria renda, mas pode comprar com prazo, pode comprar diluindo o pagamento. E aí, claro, entram os juros. Você compra uma mercadoria e paga 2, paga 3. Isso produziu novos setores, né? Ou novos departamentos do capital financeiro que passaram a fazer toda a operação. A venda, o financiamento e o seguro do financiamento, que é uma terceira etapa, que nas últimas 3 décadas virou uma febre pelo mundo, né? Estabelecimento de seguradoras para financiamentos. Pois bem, o crédito é importantíssimo e ele é usado na venda de uma casa, na venda de um carro, na venda de um liquidificador, na venda de um ventilador, na venda de um ar-condicionado, na venda de um barco. Então são produtos diferentes, de valores distintos, algo muito barato e algo caríssimo. O sistema de crédito lá está. E é óbvio que, na medida em que o crédito tornou-se elementar e fundamental para a circulação das mercadorias e até para a formação de preços, na comparação das mercadorias, o sistema de crédito passou a ter um peso específico na formação de preços, sempre, claro, essa formação atrelada à comparação entre as mercadorias todas. Essa é a lógica da formação de preços. E, claro, outro elemento fundamental é a velha lei da oferta e da procura, também muito atrelada ao tamanho do crédito oferecido ao mercado e à aquisição do crédito. Então, isso vale para os Estados Unidos, que tem no consumo 2/3 do seu produto interno bruto. Isso vale para o Japão, onde o Estado, não só o governo, né, mas até o parlamento, eles tentam, com novas leis, com incentivos, tentam empurrar a população para um nível maior de consumo, um nível menor de formação de poupança. E na China, muitas vezes, o crédito é utilizado para tentar revitalizar setores da economia. Inclusive um setor que já sofre há 3 anos com uma queda na demanda, que é o setor imobiliário chinês, né? Então o crédito entra como elemento fundamental. Num país como o Brasil, onde a renda média é muito baixa, o salário médio é baixíssimo, e nós temos como referência o salário mínimo, e já dissemos aqui 1.500 vezes, né? O salário mínimo no Brasil é menor do que o de Honduras, menor do que o do Paraguai. É muito baixo. E a renda média é muito baixa.
O percentual da população que ganha até R$ 3.000, ele está ali na casa de 90%. E há muito tempo as indústrias abandonaram a ideia de que iriam produzir conforme a demanda, ou seja, conforme quem pode comprar. Então, o carro inicialmente era para quem tinha muito dinheiro, isso é claro. E até as primeiras linhas de eletrodomésticos, elas eram para classe média alta para cima, inclusive nos Estados Unidos. Mas é claro, isso é antieconômico, isso contraria um princípio elementar do capitalismo. A escala de produção exige o crescimento do consumo, o crescimento da demanda, a progressão geométrica da demanda. Mas como fazer isso se grande parte da população não tem renda para procurar esses produtos? Como aumentar a demanda se não há renda? Com o crédito. Ora, no Brasil, o crédito é fundamental, por isso tantas lojas de departamento, e hoje elas são abaladas não por esse sistema, mas pelo fato de que as vendas pela internet se multiplicaram e a pandemia, então, produziu uma progressão rapidíssima desse tipo de negócio. Todas as desconfianças foram colocadas de lado por grande parte da população, que passaram a ver ali rapidez, conforto, preço mais baixo, etc. Mas isso tem consequências econômicas. Enfraquecer o comércio da rua, enfraquecer aquele que atende ali no seu estabelecimento físico, que dá emprego para os comerciários, e esses comerciários se alimentam nas proximidades, então outro tipo de comércio surge para atender aquela demanda daqueles trabalhadores. Tudo isso é abalado pela explosão das compras online. Mas a geração de empregos no comércio e nos serviços, e é bom lembrar que quando nós falamos aí de 49 milhões de pessoas com carteira assinada, é principalmente nesses setores. E há também a indústria que paga salários melhores, mas emprega menos, ainda mais com o processo de robotização, de automatização da produção industrial. E há hoje fábricas inteiramente robotizadas. Mas tudo isso exige a demanda, exige o consumidor, o que vai comprar, o que vai acionar o serviço, o comércio, e o comércio vai demandar da indústria, e o serviço vai demandar da indústria ou de fornecedores de outro tipo. Mas toda a cadeia depende da mercadoria entrar no seu caminho, atingir o consumidor final, chegar ao consumidor final. O capitalismo, a sua produção não é baseada no valor de uso, é baseada no valor de troca. Por isso, ela produz mercadorias e não valor de uso. O valor de uso está intrínseco, mas ele não é a causa, não é o que movimenta a lógica da economia capitalista, mas é a produção de valor de troca, de mercadoria. Ora, no Brasil, se esse é um fenômeno mundial, no Brasil ele é particularmente decisivo. É o crédito. Porque o emprego depende do crédito, depende da demanda, depende do consumo. A arrecadação do Estado, porque o Brasil taxa consumo. O Brasil taxa violentamente o consumo. É o objetivo primordial do nosso sistema tributário. É o consumo. E mesmo a reforma tributária, que procura deslocar parte disso para a renda, e nem temos ainda uma reforma na tributação da renda, e não será boa coisa, como a primeira reforma não foi boa coisa, foi uma oportunidade perdida, só valiosa na desburocratização, mas não mexeu no cerne injusto
e insano do sistema tributário brasileiro. E aí vem a taxa de juros. Ora, há um círculo onde prevalece um equívoco. Qual é o equívoco? E que hoje é repetido à náusea nos veículos de comunicação, nos editoriais de economia, naqueles que são convidados para entrevistas, gente do mercado financeiro, todo mundo repete a ladainha. O Estado gasta demais, o Estado gasta mais do que deve, e aí isso produz déficit, e esse déficit produz inflação, e ao mesmo tempo, ao gastar muito, o Estado injeta dinheiro na economia, isso gera consumo excessivo, então é preciso elevar a taxa de juros para o crédito ficar caro, o dinheiro ficar caro, para que as pessoas tenham menos crédito, adiem ou cancelem gastos, consumo, demanda. Isso vai fazer com que a descida da demanda provoque um equilíbrio forçado com a oferta e os preços desçam. E você passa a ter o controle da inflação. A que custo? Desemprego, quebradeira no setor produtivo, inviabilização de estabelecimentos comerciais, de pequenas fábricas e endividamento público. Aí está a grande contradição. Aí está o que revela que esse círculo ele gira em torno de um grande equívoco. Porque o argumento é: temos um problema fiscal. Mas é preciso que o Galípolo, o Haddad, os diretores todos do Banco Central, como antes o Campos Neto e os seus, e o Paulo Guedes, eles nunca disseram para a população: o nosso problema é a dívida pública. O déficit é uma decorrência óbvia, é uma consequência inevitável. Porque o que o Estado arrecada, e aqui, Estado, estamos falando da dívida bruta, portanto, incluindo União, Estados e municípios. E há a dívida líquida da União, que também cresce quando sobe a Selic. Meio ponto percentual, na última reunião do Copom, isso provoca o quê? Na dívida bruta, podemos falar em algo próximo de 27 milhões de reais. Meio ponto. É bom lembrar que esse meio ponto foi precedido de 3 subidas de 1 ponto cada. 55 bilhões cada. 55 bilhões de reais cada de impacto na dívida bruta e 49 milhões de reais na dívida líquida da União. Portanto, agora estamos falando de 24,5, 25 milhões de impacto na dívida líquida e perto de 27, quase 28 milhões de reais na dívida bruta. Líquida e bruta. Representa o quê? Que essa dívida é do cidadão. A líquida, ou seja, aquela que é só da União, e a bruta do Estado, das prefeituras, dos estados, da União, é de todos. Todos devem. E os impostos pagos não vão, como deveriam ir, para a saúde, a educação, o transporte,
segurança pública, infraestrutura, investimentos em ciência e tecnologia, porque precisa ir para o pagamento dos juros da dívida. Não está sendo liquidada a dívida, nem amortizada, são juros. E agora, em março, considerando março a março, março 24, março 25, se aproximou de R$ 1 trilhão o pagamento de juros. Mas ninguém fala nada. Gritam contra a Previdência. A Previdência, que também colabora com o pagamento de juros. Dinheiro da arrecadação previdenciária deslocado para pagamento de juros. Há previsão legal para isso, que é um absurdo. O PIS, o COFINS, que deveriam garantir a receita para os programas sociais, e aí esse dinheiro não precisaria sair da Previdência, mas ele sai da Previdência, porque dinheiro de PIS e COFINS também vão para obrigações financeiras, em parte. E cada elevação da Selic aumenta essa dívida. Agora, a líquida, o impacto aí de 24,5, 25 milhões de reais. E a dívida total, portanto, considerando também estados e municípios, um impacto de 27,5, 28 milhões de reais. Sendo que antes houve 3 elevações, cada uma delas provocando um aumento de 55 bilhões de reais na dívida. O Brasil tem agora a 3ª maior taxa real de juros do mundo. Essa é que conta. Então você pega a taxa nominal, 14,75, menos a projeção da inflação. É bom ressaltar. É a projeção da inflação, não é a inflação passada. Você faz essa conta e chega então ao juro real. A inflação prevista para os próximos 12 meses é que entra nessa conta. Ou seja, o juro real pode ser ainda maior se a inflação for menor do que o projetado. Quanto menor a inflação, mantida a taxa de juros, maior a taxa real. A Turquia registrou uma taxa real. A Turquia tem uma taxa nominal nas nuvens. Uma taxa real de 10,47. A Rússia, 9,17. E no caso da Rússia, em razão das sanções, a Rússia precisa de rublos. Então é preciso valorizar o rublo e não banalizar o seu uso. O juro tem de ser mais alto. Claro, está em guerra. Então 9,17. E o Brasil subiu agora para 8,65. Passou a Argentina. A Argentina caiu em maio, para juro real de 3,92. É bom lembrar que há países com juro real negativo. Vamos pegar aqui, só abrir para ver qual o país. Holanda, menos 2,28. Dinamarca, menos 2,01. Sim, menos. É uma taxa real negativa. Japão, menos 1,92. Como já dissemos aqui, Canadá também tem taxa negativa. Áustria, Bélgica, Grécia, Alemanha, Taiwan. A Espanha está com 0,33 negativo. Você vai, por exemplo, no Japão. Não vou usar meu capital. Vai no Japão, pega o dinheiro no Japão, faz um empréstimo. Daqui a um ano, quando você for pagar, vai ser a mesma coisa, a mesma grana. Não tem juro. Você pega esse dinheiro, vem aqui e compra título lastreado, indexado,
em Selic. Rendimento lastreado em Selic. Olha o ganho. É um ganho imenso. Que atividade produtiva dará isso? Aí o cara aqui fala, peraí, eu vou aumentar minha fábrica, sendo que a taxa do consumo lá no comércio, o comércio vai demandar menos da minha indústria. Eu vou contratar mais operários. O outro pensa, eu vou aumentar a minha área plantada, contratar mais camponeses, comprar mais máquinas, demandar mais da indústria de máquinas. Ou eu vou colocar esse dinheiro no banco. Eu sei que o banco recebe juros 30 vezes maior do que ele vai me pagar. Mas o que ele vai me pagar, o negócio não paga, a atividade produtiva não paga. Eu vou colocar no banco. Não vou ter problema com imposto, com folha de pagamentos, com demanda, com as incertezas, com a concorrência. Eu vou pôr no banco. E quando milhares fazem isso, a atividade econômica se encolhe. Novas vagas não há mais. Empregos são perdidos. Muita gente é mandada embora. É menos consumo. É mais drama. É mais desespero das pessoas. É mais crise social. É mais demanda pelo seguro-desemprego. É mais demanda pelo SUS, pelo Serviço Público de Saúde. É mais demanda pelo Bolsa Família. E o Estado, mais demandado, arrecadará menos, porque a atividade econômica se encolhe. Mas o que fazer, então? E tem mais. Arrecada menos. A Previdência arrecada menos. E, portanto, cresce o rombo previdenciário. Um rombo produzido por N malandragens e por problemas na lei. Não é que a Previdência seja inviável como querem vender. Querem acabar com a Previdência Pública. Essa é a história. Pensam nesse trilhão da Previdência indo para o capital financeiro. Via dívida. Via pagamento de juros da dívida. Imagine o Estado livre da amarra da Previdência. Vamos capitalizar. Vamos poupar. O Estado perde a arrecadação. É muito mais demandado por uma sociedade que se empobreceu em razão da redução da atividade econômica e, ao mesmo tempo, vê a sua dívida crescer porque grande parte da dívida é indexada pela Selic. É monstruoso. Por que, então? Qual a lógica? Não é essa. Qual a lógica? É a lógica do capital financeiro. E não é que os caras recebam presentinhos, não é isso. É que isso é uma visão ideológica que está arraigada nos que tomam as decisões. Não é ignorância, não é ingenuidade, não é burrice, mas também não é dolo, malandragem. Não, é ideologia. Há uma ideologia que prevalece, que é predominante. E digo que neste momento, nos últimos anos, ela é unânime dentro do Banco Central e dentro da política econômica do Executivo. Eu estava vendo a entrevista do Haddad, acho que foi hoje, para o UOL, perguntado sobre juros.
Ele fala, eu preciso ver a herança que o Galípolo recebeu. Quer dizer, é o mesmo papinho de que é herança. Não é herança. É a visão ideológica da realidade, que é a visão do capital financeiro. Não importa se aumentará a fome, o desespero, o desemprego. E o que é mais incrível, não importa se haverá muito mais demanda por recursos públicos, no seguro-desemprego, no SUS, no Bolsa Família, não importa. Não importa, inclusive, que aumente a dívida, é incrível, mas não importa. Isso está arraigado. Essa é a premissa irremovível nessas decisões. Claro que, em certas circunstâncias, de certas economias, elevar a taxa de juros para combater a inflação é saudável, porque a inflação é corrosiva. Mas no caso do Brasil, não surtirá efeito. Surtirá efeito na redução da demanda, redução de preços, mas os preços administrados continuarão subindo. Volta a bandeira amarela agora, isso tem impacto no comércio, na indústria e nas casas, no uso doméstico, nas escolas, nos hospitais, em todo lugar. Combustível completamente alheio à elevação ou redução da taxa de juros. Completamente alheio, não será determinado por isso. E combustível tem impacto geral nos preços. O adubo importado, que depende do dólar, a inflação produzida pelo câmbio, não pelo consumo. Então não adianta o Haddad falar, não, é herança. Que herança? É a mesma linha, é a mesma maneira de ver. Ora, as consequências são essas. São essas. Mais fome, mais desemprego, mais desespero, mais crises sociais, mais demanda por recursos públicos e crescimento da dívida pública. São as consequências. Elas não bastam para que analisemos a causa? As consequências não dizem qual o valor da causa? Se a decisão é correta ou não? Mas parece absolutamente impossível que o Banco Central, que o Copom, considere essas situações. Está determinado, ideologicamente determinado, e assim seguirá, meu caro Ronald Gimenez.